Boa noite a todos. Passaram bem o dia hoje? Já deu para perceber que, à medida que o tempo vai passando, a voz também vai passando, né? Mas nós vamos chegar até sábado à tarde, pela graça de Deus. A gente já vem de uma temporada em Portugal e uma temporada desde o começo do ano e nos últimos 7, 8 anos, então a voz já não é mais a mesma que era quando começamos. Eu cantava mais com a minha esposa no começo do ministério. Hoje a gente já não consegue cantar tanto com ela, porque a gente precisa dividir a voz para outras coisas. Mas que bom que vocês vieram. Eu vou direto ao ponto, mas só lembrando que a gente combinou ontem, né? Vamos construir aqui um raciocínio, lembrando que eu não sou autoridade, não sou o dono da verdade, sou apenas um músico que pesquisa e vai compartilhar estudos com vocês. Posso estar certo em minhas conclusões, posso estar equivocado em minhas conclusões, o importante é que a gente continue buscando, estudando, fundamentando as nossas práticas em fundamentos sólidos. E nós vamos fazer o mesmo acordo de ontem, tá bom? Vamos dar um andamento aí tranquilo, sem comentários, sem perguntas, nada, para a gente poder fazer uma sequência aí. E eu já quero pedir perdão aos profissionais de saúde aqui, como Norberto e outros que porventura estejam aqui, porque o que eu vou apresentar, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou fisiologista. O que eu vou apresentar sobre fisiologia humana são pesquisas feitas por um músico. Então me perdoem se eu não for tão profundo quanto vocês provavelmente seriam se estivesse apresentando esse tema, mas eu quero apenas dar uma ideia do que acontece. Como eu disse, esses seminários eles têm 4, 5 dias. E eu estou tentando resumir o máximo que eu posso. Então é só um ponto de partida aí para os irmãos continuarem estudando isso por si mesmos e tomando as decisões que julgarem que são necessárias. Então ontem nós falamos a respeito da questão do rock and roll. Nós não, né? Eles próprios que falaram, apresentamos algumas ideias dos profissionais da área, a origem disso. E hoje eu queria falar um pouco a respeito da estrutura do rock e qual é o seu efeito no organismo humano. Por muito tempo, eu me perguntei uma coisa. Bom, o rock é um fenômeno mundial, certo? É algo que explodiu na década ali de 50, 60, por aí, e até hoje é um fenômeno mundial. E eu conversava muito com um amigo meu, e a gente trocava algumas ideias, e uma das perguntas que surgiu foi essa: qual o segredo do rock and roll? O que tem nessa música que faz dela este fenômeno mundial? Outra pergunta que eu me fazia: nós vimos ontem que a música ela pode afetar a nossa saúde. Será que esse tipo de música também pode afetar a minha saúde física, não apenas mental e espiritual? E eu comecei a pesquisar. E essa área dos meus estudos é o que eu tenho me dedicado nos últimos tempos. A questão fisiológica, o que acontece? Tem muito a ser pesquisado ainda, mas eu quero trazer um resumo para os irmãos em relação a isso. Eu estava lendo certa vez os escritos de Ken Lynch, que é um membro de uma orquestra lá em Springfield, nos Estados Unidos, e ele escreveu o seguinte no seu livro: a grande coisa sobre a música rock é seu poder de indução. Ok, todos nós sabemos isso, tem um poder de induzir as pessoas. Qual é a conclusão dele? Como é que o rock consegue induzir pessoas? Ele diz: o canto sensual, a batida insistente, letras sugestivas transformam as pessoas. Música é usada em muitos lugares para condicionar a mente humana. Então, é isso que Ken Lynch acredita. Por que o rock tem esse poder tão forte de indução? Eu me deparei então com esse livro Rock and Roll, Uma História Sem Regras, de Robert Palmer. Ele inclusive foi colunista da revista Rolling Stones. E ele concorda em partes com Ken Lynch. Qual é afinal o segredo do rock? Veja o que ele diz: eu acredito no poder transformador do rock and roll. Então ele concorda com Ken Lynch. Existe um poder transformador nessa estrutura musical. Mas ele diz o seguinte: mas eu creio que esse poder transformador não é tanto palavras de canções ou as ideias das estrelas, mas a própria música. E ele diz: o som e, acima de tudo, a batida do rock. Então veja que ele concorda com Ken Lynch. Há um poder transformador, mas ele não crê que esteja simplesmente na letra ou na conduta dos cantores, mas na própria música, e ele diz, acima de tudo, na batida. E essa expressão, esta palavra batida, me chamou a atenção.
E eu me deparei com outras citações que dizem a mesma coisa. Por exemplo, no livro A Arte do Rock and Roll, de Charles T. Brown, ele escreveu: talvez a mais importante qualidade para a definição de rock and roll seja a sua batida. Irving Silber, que é um jornalista, ou era, a grande força do rock and roll reside em sua batida. Mike Quatro, que é um tecladista, compositor, executivo de entretenimento, escreveu esse livro, O Novo Som, e ele diz no seu livro: rock te motiva internamente e te dá uma sensação sensual. A batida da bateria sempre foi um fator. E isso me chamou a atenção. O que tem de diferencial na batida do rock para causar estes efeitos na mente e no corpo humano? Revista Time, de 1969. Em certo sentido, todo rock é revolucionário por sua batida. E eu estou apresentando apenas algumas citações. Existem muitas de vários profissionais de várias áreas que dizem a mesma coisa. Qual é o ingrediente especial que tem no rock que torna um fenômeno mundial? A sua batida. E aí eu fui começar a pesquisar. Que batida é essa? Veja o que mais. Dr. Simon Frith, de Oxford, escreveu no seu livro: é a batida que exige uma resposta física direta. E vamos ver isso em maiores detalhes. Dr. Stephen Halpern, ele é um PhD na área de nutrição, na área de saúde, dá palestras no mundo inteiro. E ele escreveu esse livro, Afinando o Instrumento Humano. E é interessante, irmãos, porque muitos profissionais da área de saúde estão se preocupando com o tipo de música que as pessoas estão ouvindo, porque isso pode causar enfermidades. Veja o que ele escreveu no seu livro. O que faz você dançar é a batida. E com o volume, a batida não é somente percebida, mas literalmente sentida, enquanto este aspecto do setor rítmico, a batida, predomina sobre a melodia e a harmonia. O que o doutor está dizendo? A batida não é só percebida, mas literalmente sentida. Nós podemos perceber isso... irmã, obrigado. Obrigado mesmo, viu? Nós podemos perceber isso de uma forma simples. Por exemplo, alguém aqui já vivenciou a seguinte situação. Nós brasileiros conhecemos melhor isso. Está passando um carro na rua da sua casa tocando um funk, com uma batida forte. Aqueles que têm uma janela ou uma porta de alumínio, já perceberam o que acontece com a porta, quando aquele carro passa com aquela batida? O que acontece com a porta? Ela vibra, e você pode sentir muitas vezes isso no próprio peito, vibrando o seu corpo. Então é isso que ele está dizendo, como eu disse ontem. A música são ondas de compressão e descompressão do ar. Então, digamos, um deslocamento de ar, e essa batida causa um forte deslocamento de ar que atinge a sua porta. Por isso que ela faz ran, 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 em cada batida. É isso que o doutor está falando. Você não percebe apenas, você sente com o seu corpo. Agora veja que interessante isso aqui. Dr. John Diamond, ele é um médico psiquiatra, e ele estuda, faz experimentos com seres humanos em relação à música, isso há muitas décadas já, e escreveu esse livro intitulado Seu Corpo Não Mente. E veja o que ele escreve a respeito disso. Com as orelhas completamente bloqueadas, o corpo ainda responde ao som. Isso é porque nós ouvimos não apenas com nossas orelhas, mas também com os nossos corpos. Ondas de deslocamento de ar. Você pode ser completamente surdo. A música afeta você do mesmo jeito. O seu corpo sente, o seu corpo percebe. Carlos Gilbran, ele escreveu um artigo ao Caderno de Física da Universidade Federal lá do Espírito Santo, onde eu trabalhei por algum tempo, e veja o que ele diz ali. As leis naturais que governam a física de nossos corpos e mentes têm sido estudadas com experimentos científicos, medindo o efeito da música e o estímulo nas respostas dadas pelo nosso corpo. Estudos mostraram que o impacto da música no sistema nervoso afeta processos como a frequência cardíaca, respiração, pressão sanguínea, digestão, equilíbrio hormonal, humor e as atitudes. As raízes dos nervos do ouvido são extensamente distribuídas e possuem mais ligações com todas as funções de nosso organismo que qualquer outro órgão sensitivo. E quando eu me deparei com esse artigo, eu percebi a responsabilidade minha como músico. Porque se o impacto da música pode afetar
todos esses sistemas do nosso corpo, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou fazendo, sim ou não? Por isso a gente começa a entender por que a música pode ajudar na saúde ou pode prejudicar a saúde. Anthony Starr, que também é um psiquiatra inglês, ele disse: música provoca reações físicas similares em diferentes pessoas ao mesmo tempo, porque a música é um fenômeno essencialmente físico. Eu citei o documento da Associação Geral sobre Música, Filosofia Adventista, e neste documento você vai ler o seguinte em relação ao que estamos falando agora. Esta é a posição oficial da Igreja Adventista. O desejo de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo onde ela se encontra, leva às vezes ao emprego de estilos musicais questionáveis. Em todos esses estilos, o elemento que traz maiores problemas é o ritmo ou a batida. E eu ouvi tantas vezes essa palavra nos meus estudos, que eu pensei, eu tenho que estudar essa tal batida. Que batida é essa que o rock and roll possui? Little Richard, lembra que citamos ele ontem? Veja o que ele disse. Muitas batidas na música de hoje são tiradas do voodoo, dos tambores do voodoo. Né? São rituais tribalistas, africanos, etc. E ele diz assim, se você estudar os ritmos musicais como tenho feito, você vai ver que é verdade. E eu fui fazer o que ele fez. Então eu vou estudar esses ritmos musicais, essas batidas, para ver se isso realmente é verdade. E nos meus estudos eu me deparei com uma coisa, quando eu vi essa expressão, essa palavra voodoo, eu percebi uma coisa em meus estudos. Todas as religiões que chamamos tribalistas, animistas, satanistas e etc., que levam os seus membros a estados de êxtase, transe e etc., entorpecimento da mente, estimulação corporal excessiva, todos eles têm um instrumento em comum. Qual é? O tambor. E isso me chamou a atenção. Por que não outro instrumento? E eu associei com a questão das batidas que eu vinha lendo e vinha se repetindo muito. Little Richard disse isso, essas batidas, a maioria é tirado dessas cerimônias. Eu fui estudar essas cerimônias e eu percebi algumas coisas interessantes. Por exemplo, tese de doutorado, feito a uma universidade lá no Brasil, o Carlos Alberto escreve o seguinte: não há como fazer os rituais sem os tambores. São indispensáveis por vários motivos. Lowell Hart, no livro A Música de Satanás Exposta, escreveu: danças e rituais pagãos são sempre acompanhados pela incessante batida de tambores. Esse ritmo tem um papel fundamental nessas atividades. Mircea Eliade, apesar do nome feminino, que parece feminino, ele é um homem considerado hoje um dos maiores estudiosos das religiões que existe no mundo hoje. Um dos mais influentes historiadores, e ele escreve: na maioria das tradições místicas, a dança e o canto com tambor são os meios mais utilizados para se atingir o transe. Então eu percebia que nesses rituais duas coisas eram alcançadas por meio de certo tipo de batidas: estimulação corporal e entorpecimento mental. As duas coisas. E eu continuei os meus estudos. Eu me deparei com a revista super interessante, nós brasileiros conhecemos bem. E ali eu li o seguinte nesse artigo chamado Voos da Alma. A sessão xamânica é realizada à noite. A comunidade se reúne no interior de uma tenda. O centro, onde há fogo, fica reservado para o xamã e seu assistente. O tambor é um instrumento principal. William Sargan, também um pesquisador na área de psiquiatria, disse: derivado do culto negro é o rock and roll que provoca um efeito semelhante ao transe. E eu comecei a identificar associações, como Little Richard disse, muitas das batidas dos ritmos que temos hoje foram tirados desses ritmos tribalistas. E eu comecei a perceber que isso é verdade. E lembre-se que eu estou apresentando apenas um resumo para vocês. O tema desta noite, no livro que irei publicar em breve, tem aproximadamente 50 páginas só sobre isso. Então estou fazendo um super resumo. Então, eu percebi isso. Nesses rituais se alcança uma estimulação corporal, muitas vezes frenética, e ao mesmo tempo um entorpecimento da mente. Mas como pode ser alcançado isso com uma certa estrutura de batidas? E que estrutura de batida é essa? Danny Sugerman é o empresário, ele foi um dos empresários da banda de rock mundialmente famosa chamada The Doors.
E ele escreveu este livro, intitulado Apetite pela Destruição, em que ele fala um pouco a respeito da trajetória da banda Guns N' Roses. E olha o que ele diz ali. O corpo pode se tornar o canal para a deidade, né, para uma certa divindade. E os tambores são os aceleradores de todo o processo. Algumas pessoas dizem que o tambor faz com que o espírito incorpore. Eu não penso dessa forma. Eu acredito, pelos meus estudos, que determinadas estruturas de batidas abrem a nossa... Não sei se eu posso dizer abrem a nossa mente, mas entorpecem a nossa mente de forma que facilite que o espírito atue. Ok? Não é o instrumento em si que causa a incorporação, na minha opinião, mas o instrumento, ou a forma de usar o instrumento, é que abre a porta, digamos assim, e torna a mente suscetível à influência dos anjos maus. Ele diz mais: o xamã foi o cabelo comprido original, a primeira estrela do rock, envolto em couro, dançando possuído por um ritmo batido em um tambor. E a gente começa a montar um quebra-cabeça em relação a isso. Stanislav Grof, para as pessoas que são da área de psicologia, ele é muito conhecido no mundo inteiro. E ele escreveu o seguinte: muitas culturas pré-industriais desenvolveram de maneira bastante independente ritmos com tambores que, em experimentos laboratoriais, têm notáveis efeitos sobre a atividade elétrica do cérebro. E eu precisava entender que estrutura é essa que tem esse efeito tão poderoso nas atividades elétricas do cérebro. Mickey Hart também, ele é um baterista de uma banda de rock muito famosa, e ele viajou pelo mundo com o seguinte objetivo: ele queria estudar esses rituais e essas estruturas rítmicas dessas tribos, para que pudesse aplicar a sua música, e ele então escreveu este livro, Percutindo na Era da Mágica, uma jornada no espírito da percussão, e veja o que ele diz: por toda parte para onde você olhe no planeta, pessoas estão usando tambores para alterar a consciência. E eu me perguntava enquanto estava estudando, mas que tipo de estrutura é essa que tem esse poder de alterar, entorpecer a consciência das pessoas? Ele continua dizendo assim: é difícil encontrar o momento exato quando eu acordei para o fato de que a minha tradição, o rock and roll, tem um lado espiritual, que foi um ramo da família que manteve uma antiga conexão entre o tambor e os deuses, entre o tambor e os espíritos. Michael Siegel também é um percussionista. Veja o que ele disse: percussionistas primitivos aprenderam a induzir respostas fisiológicas de êxtase e alucinações a convulsões e inconsciência. Veja, percussionistas aprenderam a induzir esses estados nas pessoas por meio de estruturas de batidas. E aí eu pensei, que estrutura é essa? Leonardo Albuquerque apresentou seu trabalho num congresso de música do Departamento de Artes da Federal do Paraná. E ele é um pesquisador nessa área, e ele trabalha com pessoas, com seres humanos. Veja o que ele escreveu: o tambor entra como um facilitador de processos de transição por diferentes estados de consciência. Então, uma estrutura de batidas que pode levar a mente ao entorpecimento. O que mais? Então, comecei a estudar essas estruturas em si. E eu percebi uma coisa em primeiro lugar: essas batidas servem para dar uma ênfase ao ritmo da música. Toda música tem ritmo, não existe música sem ritmo, mas estas batidas vêm para enfatizar isso e colocar este ritmo em primeiro plano. Veja o que é dito a respeito de enfatização rítmica. Essas duas terapeutas da Universidade de Nova York escreveram o seguinte: é através de nossos corpos que primeiramente respondemos ao ritmo da música. Então veja, se é através do corpo que a gente responde em primeiro lugar ao ritmo, se você quer levar uma pessoa a uma movimentação corporal, qual é a estrutura ou o elemento da música que você tem que colocar em primeiro plano? O ritmo. Então você usa batidas para que você possa acentuar o ritmo e colocá-lo em primeiro plano e induzir pessoas à movimentação corporal. E nós vamos ver como é que isso funciona. Ritmo é enraizado no corpo
de uma maneira que não se aplica tanto à melodia e à harmonia. A percepção musical e o comportamento motor estão intrinsecamente relacionados. Olha que interessante isso daqui. Bater o pé e estalar os dedos ao som da música são apenas uma das manifestações visíveis de indução espontânea de movimento que o ritmo musical incita. Isso é simples de entender. Quando você ouve uma música com ritmo acentuado ou com ritmo marcado, com ritmo em primeiro plano, alguém já passou por uma situação que estava ali tranquilamente ouvindo aquela música e de repente, quase sem perceber, seu pé está batendo? Ou está batendo alguma coisa? Ou de repente você está assim, quase sem perceber? Isso é uma reação natural do nosso organismo, ok? É uma das reações visíveis que nós temos de como o ritmo musical pode afetar o nosso corpo quando uma música executada com um ritmo repetitivo, com um ritmo marcado, com um ritmo em primeiro plano, isso acaba por estocar energia nos músculos, vamos ver como é que funciona, e essa energia estocada precisa ser liberada. Como é que o corpo libera essa energia? Batendo o pé, quase involuntariamente, batendo uma mãozinha, ou você balançando um pouquinho para lá, isso é natural do corpo. Então, se você coloca o ritmo em primeiro plano, se você acentua o ritmo por meio de batidas, você vai ter este efeito, ok? Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Os ritmos biológicos são influenciados pelas manifestações rítmicas que ocorrem no próprio ambiente. Assim, para que uma espécie possa se adaptar a um ambiente que oscila constantemente, ela precisa oscilar de forma que ocorra uma adaptação temporal, que consiste na harmonização entre a ritmicidade biológica e os ciclos ambientais. É mais ou menos assim. O corpo procura se adaptar ao que está acontecendo, mesmo que seja temporariamente. O problema é que muitas vezes o que está acontecendo e o corpo tenta se adaptar àquilo não é natural para o corpo. E aí acontece alguns problemas que nós vamos ver a seguir. Uma maneira de excitar uma série de sentimentos agitados, tensos, excitados e às vezes sexuais, lembre-se que a gente estava falando de rock ontem, sobre a sexualidade, é através de ritmos insistentes e pronunciados. Então, Anne fala o seguinte: marcar o ritmo com a bateria pode produzir estes efeitos poderosos por impulsionar os ritmos elétricos do cérebro. Marcar, acentuar. É por isso que certos estilos de música e certas estruturas musicais incitam as pessoas a dançar, ok? É uma reação natural, na verdade, eu diria que é uma necessidade do corpo que haja essa resposta física. Mas, Leandro, e se eu ficar parado? Se eu ficar quieto? Aí um outro problema acontece que nós vamos ver daqui a pouco. Então nós vemos que a enfatização do ritmo, a marcação do ritmo, causa um estímulo corporal. Nós vamos voltar para aprofundar isso. Estímulo do corpo. Segundo ponto que eu constatei nas minhas pesquisas. Por que esse fenômeno chamado rock and roll? A batida repetitiva. Bom, quando nós falamos de batida repetitiva, nós então podemos compreender de uma forma mais simples a diferença entre o uso de instrumentos de percussão numa orquestra, por exemplo, e o uso de uma bateria numa banda de rock. Qual é a diferença? A batida repetitiva. Os instrumentos de percussão numa orquestra, por exemplo, eles são usados em momentos esporádicos para causar determinado efeito na música. Inclusive, muitos deles, como por exemplo o tímpano, são tambores que produzem notas musicais. Por isso, geralmente, numa orquestra, você vai ver 2, no máximo 3 tímpanos, porque geralmente se usa 2 ou 3 notas. E quando muda a música, em algumas circunstâncias, eles precisam ser afinados. Agora, uma bateria numa banda de rock, ela tem uma batida constante, repetitiva, sempre no mesmo intervalo de tempo. São batidas previsíveis. E o que isso tem a ver? No jornal Estado de Minas, essa neurocientista e esse pesquisador da Universidade de Barcelona, na Espanha, escreveram um artigo que dizia o seguinte: músicas marcadas por batidas com um intervalo previsível são mais capazes de provocar movimentos
corporais. Induzir o corpo à movimentação. Que tipo de música? Música em que a batida é previsível, ou seja, você sabe que vai bater sempre naquele intervalo de tempo. Uma batida repetitiva. Então temos uma estimulação corporal. Outro ponto, jornal Los Angeles Times. Ritmos repetitivos podem interferir no raciocínio. Então aqui temos 2 pontos numa mesma estrutura. Uma batida repetitiva, ela pode nos incitar ao movimento corporal e ao mesmo tempo interferir no nosso raciocínio. O que mais? Então nós vemos as 2 coisas juntas numa única estrutura. Robert Jordan escreveu o seguinte: o mesmo acontece na música com batida repetitiva. Uma causa para esse fenômeno pode ser a temporária exaustão neural, quando os mesmos circuitos do cérebro são ativados repetidas vezes. E alguns mecanismos do corpo são ativados constantemente, e há, como ele diz, uma temporária exaustão neural, e outro fator que nós vamos ver mais à frente. Robert Jordan, ele é músico, ele é pianista profissional e é especializado em estudos de inteligência artificial, então ele conhece bastante de cérebro. Veja o que escreveu Lowell Hart, citando este homem aqui, Salem Kirban, que é um bacharel em ciências e um escritor de alguns best-sellers. Com a batida incessante da música rock, essa batida repetitiva, um desequilíbrio radical ocorre no cérebro. O efeito final é uma sobrecarga de hormônios que podem causar inibição ou completa extinção do discernimento moral. E eu comecei a pensar, será que é por isso, em muitas circunstâncias, em shows de rock, em que os cantores falam coisas absurdas, e quem está ali acha tudo muito normal? E quando aconteceu esse festival de inverno em Garanhuns, no Pernambuco, em que pessoas debochavam de Cristo abertamente, em que cantores invocavam demônios ali no palco, e as pessoas estavam ali se divertindo, será que é por isso? Discernimento moral? Foi embora. Veja o que mais. O volume alto, a bateria e a repetição da maioria dos estilos de rock trazem uma semelhança, não por coincidência, à música de transe encontrada em outras partes do mundo. Então, o quebra-cabeça começa a se montar e a gente começa a entender um pouco por que estes rituais conseguem induzir aquelas pessoas ao movimento corporal frenético e, ao mesmo tempo, ao transe, o entorpecimento mental. E é só o início. Então temos, novamente, uma estimulação do corpo e inibição da mente por meio de uma batida constante e repetitiva. Outra característica que eu identifiquei nessas batidas rituais, a batida sincopada. Quantos aqui não conhecem o conceito de batida sincopada? Levante as mãos, porque aí, muitas pessoas conhecem. Vou tentar explicar do jeito menos técnico possível, ok? Estamos falando de batida sincopada. A síncope na música, na melodia, é uma outra questão que precisa ser avaliada de uma outra forma. Estamos tratando de batida sincopada. Mais ou menos assim. O organismo humano, ele tem um ritmo natural. E eu vou usar um exemplo aqui que para mim é o melhor exemplo que eu possa usar. E, por favor, Norberto e outros profissionais de saúde, entendam que eu sou um músico, ok? Não sou um médico. Se eu não for tão profundo, por favor, me perdoe e depois me ajudem nisso, tá bom? Vejam, eu vou usar o coração como exemplo para a gente entender isso. Nós sabemos que o coração, eu vou chamar de pulso. 2 pulsos, ok? Então, o coração, ele faz tum-tum, certo? Tá certo isso? Tum-tum. Nós sabemos que o primeiro pulso dele é chamado de sístole, ou a contração e a saída do sangue para os vasos sanguíneos, mas a medicina também chama isso de pressão máxima. O segundo pulso é chamado de ástole, quando o coração se contrai ou se relaxa para receber o sangue que vem com, digamos assim, com uma carga renovada de oxigênio. Então, também chamado de pulso mínimo. Agora, é interessante notar, o coração não bate na mesma intensidade nos 2 pulsos. Ele não faz tum-tum, tum-tum. Faz? Não, ele faz pum-pum, pum-pum, pum-pum.
Não é assim? Então, o primeiro pulso é mais forte e o segundo mais fraco. A sístole é uma pressão maior e uma pressão menor a diástole. Pum, 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 pum. Quando você vai ao médico para aferir a sua pressão, um homem, por exemplo, saudável, o médico vai dizer assim, a sua pressão está 12/8. Então, veja que a pressão sistólica é a maior e a pressão diastólica menor. Lembrando? Tum, tum. Tum, tum. Esse é o pulso natural do corpo. Está claro esse ponto? Da minha maneira de explicar? Deu para entender? Ok. Então veja, a música saudável, ela tem um pulso que segue esse pulso natural do organismo. Então o pulso principal deve estar sempre no primeiro tempo. Como é isso? Vamos pensar numa música que tenha um compasso de 3 tempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Então, qual é o pulso natural disso? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Pulso natural. Pulso principal no primeiro tempo. Uma música com 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O pulso principal sempre primeiro. E um pulso secundário no terceiro. Então, seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Esse é o pulso natural do nosso organismo. O que é a batida sincopada? É a inversão. Então, no compasso de 3 tempos, o pulso natural, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A batida sincopada é 1, 2, 3, 1, 2, 3, tum, tum, tá, tum, tum, tá. Está claro esse ponto? 4 tempos, 1, 2, 3, 4. Batida principal no primeiro e uma secundária no terceiro. Então, seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A batida sincopada inverte isso e coloca o pulso principal no 2 e 4. Então fica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tum, tá, tum, tá. Tá claro esse ponto? Batida sincopada. Vamos dar um exemplo? Deixa eu passar o próximo slide. Depois a gente lê aquele texto que é importante. Pode colocar aí, a batida sincopada começa num compasso de 3 tempos. Lembre que o pulso natural é no primeiro, ok? 3. Deslocar o pulso para o terceiro. Dê um compasso de 4 tempos. 4. 1. 3. Lembre que tem que estar no 1 e 3. Outra música. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá claro? Deu para entender? Sim ou não? Pode tirar para a gente seguir. Então, isso é uma batida sincopada. Não é natural para o organismo humano. E por isso, quando essa batida, lembre-se, ela não é só ouvida, ela é também sentida pelo corpo. E nós vimos que o corpo tenta se adaptar ao ambiente. E ele sente essa vibração com esse pulso invertido. E para o corpo isso não é natural, não é saudável e desencadeia uma experiência, um fenômeno chamado estresse. E estresse não é uma pessoa nervosa, brava, que sai batendo em todo mundo, ok? É algo que acontece no nosso organismo e vocês vão entender melhor. Olha essa citação aqui. Os indivíduos que ouvem música experimentam alterações da frequência cardíaca de acordo com pelo menos 54 publicações. Então, batida sincopada. Agora que eu expliquei, eu vou mostrar o que os especialistas dizem para mostrar para vocês que eu não estou inventando isso, tá bom? Veja, síncope é a acentuação consistente que não cai numa batida principal. Síncope é uma acentuação de batida entre as batidas regulares do ritmo. Você pode chamá-lo de deslocamento da batida. A arte do rock and roll. Rock tende a marcar fortemente os tempos de compasso 2 e 4, acentuados pelo baterista num compasso de 4 tempos, como nós acabamos de ouvir alguns exemplos. John Macugina escreveu, seja lá o que for ou não a síncope, ela tem sido creditada como uma característica distintiva da música rock, mesmo em seus estágios iniciais ou embrionários, essa batida invertida. Pentatonic Hughes, ele é um estudioso da, digamos, arte da feitiçaria,
E ele escreveu no seu livro que leva justamente esse título, Feitiçaria. É para o Egito que os historiadores traçam a origem da música com batida sincopada e seus usos. Nos templos, sacerdotes intencionalmente empregavam síncopes complexas para induzir transes e outros distúrbios. Ângelo Nonato, em sua tese de doutorado à Universidade Federal da Bahia, escreveu: a perda temporária de consciência ocorre em decorrência dos batimentos cardíacos. Os batimentos do coração são deslocados do lugar onde eles normalmente se encontram. Consequentemente, o encéfalo deixa de ser irrigado, acarretando na perda de consciência. Na música, a síncope também é o deslocamento, por assim dizer, de um batimento. E o corpo tenta se adaptar àquela batida, mas para ele não é natural aquilo, e algumas coisas acontecem. Interessante notar, irmãos, e eu, nos meus estudos, me surpreendi com isso, que quando um médico quer se referir a um paciente que desmaiou, ou que perdeu a consciência, qual é a palavra que ele usa? Teve uma síncope. Então, síncope na saúde, na área de saúde, significa perda da consciência. Dr. Stephen Halper, novamente. Quando você percebe que a maior parte da música pop é construída em volta de um padrão de bateria que está ficando cada vez mais alto em relação à melodia e outros aspectos da música, você tem ideia do quanto é perverso este artefato de nossa cultura. Veja que ele é um profissional de saúde. Não somente isso, mas o padrão de pulsação em si, que é usado na maior parte da música contemporânea, ou seja, essa batida sincopada é, na verdade, contrário ao batimento cardíaco. E aí algo acontece dentro do corpo que vocês vão ver já já. Uma determinada música induz alterações cardiovasculares previsíveis e comuns a todos os sujeitos que a ouvem, independentemente da preferência ou do treino musical prévio. Ou seja, nós não temos controle sobre os efeitos fisiológicos. Eles são os mesmos em todas as pessoas, os mesmos assim, né? O efeito básico. Alguns sofrem muito mais e outros menos. Mas o efeito básico é o mesmo, ainda que você não goste daquela música. Ou ainda que você goste daquela música. O efeito é o mesmo. Os músicos descobriram o seguinte: a música que não segue as regras matemáticas exatas da harmonia e do ritmo corporal, o pulso natural, faz com que os ouvintes ou o ouvinte experimente um clímax viciante. Assim como as anfetaminas causam dependência, os músicos utilizam ritmo discordante ou sincopado para causar dependência e tolerância e assim vender bem, vender melhor. E hoje, a grande maioria dos músicos que trabalham com isso sabem que se o intuito deles é vender CD, é por isso que o rock é esse fenômeno e vende milhões de cópias pelo mundo inteiro. Se você quiser vender CD, é necessário que você use essa estrutura de batidas. Porque senão, as vendas são bem menores. Há um fenômeno fisiológico. E então, eu percebi a batida polirrítmica. O que é poli? Vários. Então, várias batidas ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pode soltar a segunda música e a última de hoje. Veja. Me diga se vocês conseguem captar batidas simultâneas. Batidas diferentes, mas ali ao mesmo tempo. Aí é uma coisa mais tribal, né? Dá para perceber batidas simultâneas? Sim ou não? Tá? Ok? Vamos ver uma realidade mais do rock. Então você percebe batidas simultâneas, algo mais perto do rock que a gente conhece. Batidas simultâneas, polirrítmica. Mais uma. A batida sincopada, a polirritmia, você consegue ver várias batidas diferentes tocando simultaneamente. Ok? Tá claro? Pode tirar para nós. Isso é uma batida polirrítmica. O interessante notar que quando o instrumento em si, a bateria em si, ok? A bateria é um conjunto de tambores que foi organizada para ser tocada, todos eles por uma única pessoa.
E existia um objetivo, que era entre eles essa batida polirrítmica, de forma que um só pudesse tocar vários tambores ao mesmo tempo. Qual o problema disso? Nós não fomos criados por Deus para nos concentrarmos em duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou falando de concentração. Algumas pessoas já me falam, você não conhece minha mulher. Minha mulher faz um monte de coisa. É verdade. Homem faz uma. E mal feito, muitas vezes. Então pense. A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Perceba, coisas mecânicas. Coisas que exigem concentração, nós só fazemos uma de cada vez. Por exemplo, hoje é sabido que mais 25% ou mais dos acidentes de carro hoje no Brasil são causados pelo uso de celular no volante. Por quê? Porque quando você está usando o celular no volante, o teu cérebro está oscilando entre a conversa ao telefone e o trânsito. A conversa, o trânsito. Alguns ônibus ou autocarros lá no Brasil têm uma placa em cima do motorista que diz assim: fale com o motorista somente o indispensável. Por que isso? Porque não conseguimos concentrar nas duas coisas. E no momento que o teu cérebro está oscilando para o telefone, o que acontece? Você bate o carro. Por isso que os acidentes, por causa disso, estão crescendo muito. Batida polirrítmica. Olha o que é dito dentro desse contexto. A polirritmia faz o cérebro trabalhar dobrado. É terrivelmente difícil para o cérebro gerar os dois ritmos ou mais simultaneamente. Essa polirritmia dá ao cérebro ocupação extra em cada batida. A batida polirrítmica são batidas em ritmos diferentes que batem simultaneamente e o cérebro não consegue captar todas elas ao mesmo tempo. E isso causa um sério problema. Reinhard Fletzler, que é um percussionista de Viena, na Áustria, ele escreveu: a finalidade da polirritmia é forçar a mente analítica a relaxar o controle, propondo-lhe uma tarefa complexa demais para administrar. Você está num reino onde sua mente não tem chance. Não existe forma pela qual você possa controlar e monitorar todas essas batidas. Então ele está dizendo, ele trabalha muito com isso, nós usamos a polirritmia, essas batidas simultâneas, para fazer com que a mente da pessoa relaxe o controle. E ele diz mais no artigo dele, e é exatamente isso que a yoga e outros desse tipo estão procurando. Uma mente, que eles dizem, a mente está limpa. Não está limpa, a mente está entorpecida. E uma mente entorpecida é uma avenida aberta para o trabalho de Satanás. Veja o que mais. A exposição à música com ritmos desarmônicos, por meio das síncopes e polirrítmicos, podem resultar em uma estimulação excessiva de hormônios, especialmente os opioides ou endorfinas, causando uma alteração no estado da consciência. Pode ser apenas uma mera estimulação, mas pode ser também uma completa inconsciência. Irmãos, a endorfina foi criada por Deus. É aquilo que nos dá essa sensação de contentamento, de prazer, mas a endorfina não pode ser liberada de forma excessiva. Porque se isso acontecer, há um efeito colateral. Endorfina vem de endo, interno, e morfina, que é um analgésico, ou seja, é um analgésico, uma espécie de analgésico que o corpo produz, que nos dá essa sensação. Mas não pode ser excessivo. Quero ver o exemplo? Um soldado, quando vai à guerra e é gravemente ferido, está numa dor muito forte, ou mesmo um paciente que sente dores terríveis, o que geralmente é aplicado nele? Morfina. Eu pergunto uma coisa, a morfina cura o problema? Cura o ferimento do soldado? Não. O que a morfina faz? Interessante notar que ela, vamos dizer assim, eu poderia dizer que ela não tira a dor, entre aspas. O que ela faz? Ela corta o estímulo da dor. Ela entorpece a mente. Veja a comprovação disso.
neurônios especiais produzem substâncias chamadas endorfinas, que se parecem com os narcóticos e agem sobre os neurônios nos caminhos da dor no cérebro, reduzindo sua atividade e assim aliviando a dor de que maneira? Subjetiva. Então a morfina, aquela carga pesada de endorfinas, vamos dizer assim, ela inibe a mente. Então, vamos dizer assim, o corpo, a dor está ali, mas o corpo não mais percebe. É isso que ela faz. E eu fiquei pensando, então, essa turma que está aí pulando, batendo cabeça e etc., estão falando contra Deus e ninguém está nem aí, não estão percebendo nada. De repente pode ser por isso, batida repetitiva, ênfase no ritmo, batida sincopada, batida polirrítmica, estimulação corporal, inibição da mente, uma carga pesada de hormônios dentro do corpo, inclusive o que chamamos de gonadotrofina, que tem relação com a questão sexual. E a mente, sem discernimento nenhum, embotada, entorpecida, desligada, vamos dizer assim. E o último item que eu tratei, a emissão de um ruído, a batida em si. Veja como isso aqui é interessante. Agora eu pergunto uma coisa. Se a batida repetitiva pode estimular o corpo e inibir a mente, se a batida sincopada também pode estimular o corpo e inibir a mente, se a batida polirrítmica também faz isso, o que acontece quando estão as 3 batidas ao mesmo tempo? Repetitiva, polirrítmica e sincopada. Olha a carga negativa que vem sobre o nosso corpo. A questão do ruído em si. Antes de lermos isso aqui... Não, vamos ler primeiro. Essa aqui é uma tabela do impacto do ruído na saúde do ser humano. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 50 decibéis, nenhum efeito é saudável. Acima de 50... o organismo humano já começa a sofrer alguns impactos do ruído. Mas, Leandro, eu gosto de ouvir som super alto, eu não sinto mal nenhum. Na verdade, algo está acontecendo de negativo no seu corpo e tem um segundo problema, um fenômeno chamado tolerância. Pessoas que, por exemplo, começam a usar drogas leves, sentem prazer, quando usam de novo, aquela droga já não dá o mesmo prazer e elas precisam do quê? Mais pesada, porque o corpo desenvolveu tolerância. E vamos tratar um pouquinho rapidamente sobre isso quando falarmos sobre pornografia no sábado à tarde. Então veja, acima de 55 a 65, a pessoa fica em estado de alerta, ela não relaxa, diminui o poder de concentração e prejudica a produtividade no trabalho. De 65 a 70, o organismo reage para tentar se adequar ao ambiente. Lembra que nós mostramos? Minando as defesas. Aumenta o nível de cortisona no sangue, diminuindo a resistência imunológica, induz a liberação, olha ela aqui de novo, de endorfina, tornando o organismo dependente. Quando eu me deparei com isso, irmãos, eu percebi uma coisa, eu nunca entendi por que o meu vizinho tem tanta necessidade, o meu vizinho quando morávamos na cidade, tinha tanta necessidade de ouvir o som no último volume. Ouve só para você, ouve dentro de casa. Dá para ouvir som alto dentro de casa, não dá? Mas não, tem que ouvir para o bairro inteiro. E eu descobri que o volume alto também causa dependência. A gente fica dependente de ouvir música em volume alto. O que mais? Aumenta a concentração de colesterol no sangue. Acima de 70, o organismo fica sujeito a estresse degenerativo, além de abalar a saúde mental. Aumentam os riscos de infarto, infecções, entre outras doenças sérias. Então, cuidado com o volume da música que vocês ouvem. Cuidado com o volume. Diante desta tabela, eu fui pesquisar, em média, quantos decibéis produzem uma bateria numa banda de rock. Em média, pode ser mais, pode ser menos. Em média, dentro dessa tabela, quanto vocês acham? Onde que se enquadra aqui? Sabe quanto, irmãos? Acima de 90, podendo facilmente ultrapassar os 200 decibéis. Quando usamos a bateria na música, em média, é essa quantidade que vem. Mas eu posso abaixar o volume. A pessoa está ali ouvindo rock, baixa o volume um pouquinho, e aí está resolvido. Bom, o Dr. John Diamond vai falar para a gente depois se resolve abaixar o volume. Eu não sei quantos já viram em alguns lugares, inclusive algumas igrejas
evangélicas no Brasil que fazem uso de uma bateria acústica ali na frente e muitas vezes em volta da bateria há uma redoma de acrílico, geralmente. Por que aquilo? Para reduzir o impacto, estou falando de ondas sonoras, daquele deslocamento de ar, o impacto que tem sobre as pessoas. Agora eu pergunto, e o impacto sobre o baterista que está dentro da redoma? Que ele está percutindo, o deslocamento de ar reverbera naquele acrílico e volta para o corpo dele e fica fazendo isso ali durante horas. Imagine a saúde dessas pessoas. O que acontece? Bom, tem mais uma questão. Na revista eletrônica de ciências da USP, lá em São Paulo, eu li esse artigo que eu achei interessante. A ciência pode hoje apontar certas características físicas de um som musical que o distingue de sons que são apenas ruídos. Utilizando instrumentos que transcrevem as ondas sonoras em imagens visuais, como o osciloscópio, os cientistas aprenderam que a maioria dos sons musicais formam estruturas definidas por ondas e descritas por funções matemáticas. Esse é um instrumento, o osciloscópio. Toca-se um som e ele traduz esse som em forma de uma equação ou de uma função matemática. Bom, nos instrumentos de percussão, o que vale para a música é o ritmo e não a harmonia. Como instrumentos de ritmo, os tambores produzem sons que diferem radicalmente dos produzidos por instrumentos melodiosos. Veja, se eu for ao piano e tocar bem junto a Cristo, sem dizer o que eu vou tocar, vocês sabem o que eu estou tocando ou não? Identificam a música? Sim, porque eu estou usando tons. Notas musicais. Eu posso tocar uma música que ninguém conhece, mas vocês vão identificar isso como uma melodia, como tons, ok? Mas muitos instrumentos de percussão, alguns instrumentos de percussão produzem realmente tons, como tímpano e outros. Muitos instrumentos não produzem tons, notas, mas produzem... Que nota foi essa que eu toquei aqui? Não é nota, é um ruído, ok? É um barulho. Qual o problema disso? Veja, eu vou explicar, mostrar de uma forma mais simples. Se você tomar esses instrumentos musicais aqui e tocar a nota Lá, esta é a onda sonora produzida. Piano, violino, sax, violão, etc. Se você, entre aspas, tocar a nota Lá, se você percutir estes instrumentos aqui, um martelo, uma tesoura, um pandeiro, etc., essa será a onda sonora produzida. Eu não sei se está dando para enxergar bem, mas perceba que cada instrumento tem uma onda sonora diferente. Mas os irmãos conseguem perceber que as ondas sonoras seguem um padrão definido, sim ou não? Conseguem? Ok. Nos instrumentos que não produzem tons, mas apenas ruídos, veja que as ondas sonoras não têm um padrão definido. Está meio bagunçado. Vou mostrar de uma forma mais simples. Quando uma onda sonora, nesse contexto que estamos falando, emite ondas, ou quando um instrumento emite ondas com comprimento definido e uma frequência determinada, bem organizado assim, padronizado, como nós vimos, o corpo o entende como um som musical simples. Mas quando o comprimento não é definido e a frequência não é determinada, como essa bagunça aqui, o corpo vai entender isso como um ruído, um barulho. Certo? Porque quando essa, digamos, onda sonora entra no seu ouvido, existe uma membrana aqui dentro que é estimulada desta maneira, e ela então envia sinais elétricos para o cérebro, e o cérebro identifica, isso é uma nota, isso é só um ruído. Qual é o problema disso aqui? Ou o que isso tem a ver com o que estamos falando? Quando um instrumento musical produz, ou um instrumento, produz ondas desta maneira, indefinidas, com comprimento indefinido, uma frequência indeterminada, todo confuso, o organismo não entende aquilo como sendo algo natural. Entende como sendo algo que agride. Isso não é normal. O que acontece então? Desencadeia uma reação de estresse. E quando é desencadeada uma reação de estresse, o corpo produz algo que chamamos de adrenalina. Para que serve a adrenalina? Para que serve? Veja, quando você está ouvindo uma música com batida sincopada, que é inversa
a batida do coração. E essas ondas de ar vêm no seu corpo, o corpo tenta se adequar, vê que não é natural. Estresse, adrenalina. Polirritmia, o seu corpo, que é isso? Quantas coisas simultaneamente não consigo? Estresse, adrenalina. Batida repetitiva, adrenalina. E para que a adrenalina serve? Qual a utilidade dela? Foi Deus que criou. Quando você está numa situação de perigo, ela te ajuda em duas coisas: fugir ou lutar. Então, quando a adrenalina está no corpo, você corre mais rápido, você pula mais alto, você fica mais forte, porque é um mecanismo de defesa que Deus botou em nosso corpo para salvar a nossa vida. Pois bem, só que tem alguns detalhes. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você está andando pela rua e você então se depara com um cachorro pitbull solto. E ele olha na sua direção e começa a correr na sua direção, rosnando, babando, latindo. O que você faz? Algumas pessoas dizem assim, olha, eu não sei o que eu faço numa hora dessa. E realmente a gente não sabe. E vocês vão entender por quê. Os especialistas dizem, não corra. Quando um cachorro vem na sua direção, não corra. Eu posso até seguir a dica do especialista se ele me mostrar como é que é. Um cachorro pitbull na reta dele e ele vai ficar ali. Porque, irmãos, eu corro. Só que eu corro mais ou menos. Eu corro muito mais do que correria numa situação normal. Porque a adrenalina vem no corpo, aquilo é para você salvar a sua vida, então você corre mais rápido. E os mecanismos, os resultados da adrenalina no corpo são tão poderosos que ela tem, digamos assim, numa linguagem mais simples, ela tem que passar por nós rapidamente para resolver o problema e ir embora. Ela não pode ficar por muito tempo no corpo, porque senão passa a ser prejudicial. Agora imagina que você está correndo, de repente você se depara com a seguinte situação. Não dá para fugir para cá nem para cá. O cachorro chegando e diante de você, você tem um muro enorme. O que você faz? Eu ouvi algumas respostas nas igrejas por onde passamos. Uma irmã disse assim, eu pulo o muro. Irmãos, a gente pula ou não pula? Quem aqui já soltou pipa? Fala pipa, papagaio, coisa assim. Eu passei uma vez por uma situação assim, em que a pipa caiu no quintal de uma casa. E foi uma dificuldade para poder pular o muro daquela casa, para pegar aquela pipa. Só que quando eu entrei lá dentro, eu me deparei com o cachorro. Você sabe em quanto tempo eu pulei o muro de volta? Fácil, rapidamente. Por quê? Adrenalina no corpo, e ela serve para isso, para você salvar a sua vida. Então uma irmã disse, eu pulo esse muro, e pula mesmo. Outro irmão disse assim, olha, não sei se eu pulo o muro, mas se não pular, eu derrubo o muro. Eu falei, uau! Outro irmão disse assim, olha, eu não sei se eu pulo e nem se eu consigo derrubar, mas eu tenho que salvar minha vida, eu parto para cima do cachorro. Irmãos, partir para cima de um pitbull? Não é uma insanidade? Sim ou não? Querer pular um muro enorme, não é uma insanidade? Querer derrubar um muro enorme, não é uma insanidade? Agora eu pergunto uma coisa. Se nesse momento de perigo, você usar o seu lado racional, o que acontece? Você vai pular o muro? Não. Por quê? Porque é muito alto. Você vai avaliar. Você vai derrubar o muro? Não. Porque é muito pesado. Você vai raciocinar isso. Você vai partir para cima de um pitbull? Não vai. Por quê? Usando o racional, né, irmão? Pensando, avaliando. Você vai? Não vai, porque o cachorro é muito forte. Por isso, irmãos, a adrenalina, ela precisa necessariamente cortar a sua razão. Cortar o seu raciocínio. Porque você não pode pensar. Você tem que agir e salvar a sua vida. Então pense nisso. Música com ritmo acentuado. Uma batida repetitiva. Uma batida polirrítmica. Uma batida sincopada. O volume ainda
causando uma poderosa reação de estresse no corpo humano. O que vai cortar? O racional, o discernimento, quase que imediatamente. Já viu aquela frase assim, houve um tiroteio e tal, de onde partiu os tiros? Rapaz, eu nem pensei, eu só corri. E é isso que acontece. A gente não pensa. E como eu disse, a adrenalina não pode permanecer por muito tempo no organismo, porque ela não foi feita para isso. Ela foi feita para aquela explosão, resolve o problema e passou. E se isso não acontecer? E se eu estiver ouvindo músicas com essa estrutura sentado na minha casa tranquilo? Lembre-se, geralmente essa música leva você a uma movimentação corporal que é para metabolizar essa adrenalina. Mas você fica ali. Não vou me mexer, vou ficar aqui quietinho, só ouvindo, curtindo. Daqui a pouco você está vendo seu pé batendo, aí você controla o pé. Sabe o que acontece quando a adrenalina fica muito tempo no corpo? Ela se transforma numa substância chamada adrenocromo, que uma vez no meio interno do organismo, tem um efeito semelhante ao efeito das drogas. Irmãos, depois que eu estudei isso, eu tive que tomar algumas decisões na minha vida. E evitar qualquer tipo de coisa que produza adrenalina em repouso. Porque vira uma substância altamente tóxica, porque ela não foi feita para ficar no corpo por muito tempo. E muitas vezes o ser humano não tem discernimento e usa algo criado por Deus para uma circunstância, usa aquele elemento tão poderoso por puro prazer. A adrenalina não é para prazer. A adrenalina é para sobrevivência. Ela tem que atuar rapidamente e ser metabolizada. Mas hoje a gente usa a adrenalina como uma forma de lazer. Isso é perigosíssimo. Então nós temos que pensar nisso. Com esse resumo, tem muito mais. Eu comecei a identificar unir as peças do quebra-cabeça. Por que essa estrutura musical com batida sincopada, polirrítmica, com uma enfatização no ritmo, com a batida repetitiva, somada ao volume alto, por que isso causa essa estimulação corporal, a adrenalina, e a inibição da mente? E mais uma série de outras coisas, endorfinas em excesso, e etc. Tudo gira, irmãos, em torno disso. Estímulo do corpo, inibição da mente. O jornal The Wall Street Journal trouxe esse artigo aqui. Pessoas que crescem com esse tipo de música perdem a sensibilidade por polifonia, uma série de sons. Suas capacidades de atenção musical encurtam-se até quase a atrofia. E elas captam organização musical somente por movimentarem-se a uma batida. E eu comecei a entender porque hoje existem pessoas por aí que só sentem prazer se a música tiver batida. Perdem o prazer pela polifonia, vários sons. Mas, Leandro, quando você toca o piano, você toca 4, 5, às vezes 8 notas ao mesmo tempo. Não é confuso para o cérebro? Não. Porque quando nós usamos a harmonia, nós não olhamos notinha por notinha. Nós vemos um desenho musical que nós chamamos de harmonia. E o corpo consegue entender todas aquelas notas como um quadro. Agora, se eu puser ali uma nota que não deveria estar naquela harmonia, nós temos uma dissonância. E aí, se a gente usar isso em excesso, podemos ter alguns problemas também nessa mesma questão que estamos tratando. E eu comecei a entender algumas coisas. Veja só o que o Dr. John Diamond escreveu. Olha só que interessante. O que mais a batida do rock faz? Usando os princípios e técnicas, como eu falei de cinesiologia comportamental, também demonstrei que, quando a batida é tocada, ocorre um fenômeno chamado de comutação. Isso é, a simetria entre os dois hemisférios cerebrais é perdida, introduzindo sutis dificuldades de percepção e uma série de outras manifestações precoces de estresse, como nós citamos. Ele continua dizendo, o corpo inteiro é colocado em um estado de alerta. As mudanças perceptíveis que ocorrem podem se manifestar em crianças como diminuição do desempenho escolar,
hiperatividade e inquietação. Por isso que eu falei ontem, muitas vezes pessoas têm problemas na família e não entendem que pode ser, não que seja, mas que pode ser também a música que estão tocando dentro de casa. Continua dizendo assim, em adultos, como diminuição da produção no trabalho, aumento dos erros, ineficiência geral, redução da capacidade de quê? De decisão. E uma sensação incômoda de que as coisas não estão bem. Em resumo, a perda de energia sem nenhuma razão aparente. Por que perda de energia? A adrenalina, ela passa pelo corpo, é um efeito muito poderoso, e quando ela se vai, como nós estamos geralmente? Perda de energia. Diz mais, isso foi observado clinicamente centenas de vezes. Uma fábrica em particular, de fabricação e conserto de equipamentos eletrônicos sofisticados, onde concentração e lucidez são essenciais, estava tocando rock em seu sistema de transmissão de música. Olha o que aconteceu. Foi recomendado que isso fosse eliminado, essa música rock. A gerência mudou para uma música diferente e descobriu, para sua alegria, um aumento imediato na produtividade e uma redução igualmente satisfatória nos erros. Mesmo que os funcionários estivessem declarando sua insatisfação por terem removido sua música favorita. Aconteciam muitos erros. Mudaram a música, os funcionários começaram a diminuir os erros, ao mesmo tempo que reclamavam porque tiraram a música. Então, mesmo que aquela música não fosse do agrado deles, estava fazendo bem para eles. Olha o que mais. A batida do rock parece ser viciante. A exposição repetida a ela faz com que ela seja procurada. Torna-se a batida de escolha. É como se a alteração introduzida pela batida do rock se tornasse o estado fisiológico normal e não anormal. Agora, uma vez que a mudança se torna enraizada, por assim dizer, um problema sério é introduzido. Veja qual é. É como se seu corpo não pudesse mais distinguir o que é benéfico e o que é prejudicial. De fato, seu corpo agora escolhe o que é destrutivo. Baixar o volume não ajuda. A batida do rock cobra seu preço, mesmo em níveis baixos. Por quê? Porque a batida do rock está relacionada a um ritmo anormal, em particular, que nos enfraquece independentemente do volume. Dr. John Diamond, ele estudou isso por muito tempo, e ele descobriu um fenômeno interessante. Ele disse assim, se eu estiver de pé numa esquina tal, lá em Manhattan, Nova York, antes do horário do rush, do horário de pico, aquele barulho que acontece, aquele ruído, ele só vai causar problemas no seu organismo a partir de determinados decibéis. Determinado volume, ok, sem problema. À medida que vai aumentando aquele barulho, aí ele começa a prejudicar. E ele começou a estudar o porquê, que no caso da batida do rock, polirrítmica, repetitiva e sincopada, isso não acontece. Porque ela causa problemas em qualquer volume. Porque não é só uma questão de decibéis, é um ritmo anormal para o nosso organismo. Como um povo, professamos ser reformadores, portadores de luz ao mundo, fiéis sentinelas de Deus, guardando toda a entrada pela qual Satanás pode penetrar com suas tentações para perverter o apetite. Lembra? Da comutação que acontece, o corpo fica pervertido, ele procura o que é ruim. Cumpre nos abster-nos de toda prática que embote a consciência. E eu descobri com os meus estudos que essa batida repetitiva, sincopada, polirrítmica, tudo de uma vez, unido também ao volume em muitos casos, ela entorpece a minha mente. E Deus inspirou sua serva a escrever, se abstenha de tudo que possa embotar a mente, porque uma mente embotada é uma avenida para a atuação de Satanás. Eu pergunto, irmãos, e se eu usar essa mesma estrutura na música da igreja, quais serão os efeitos? Quais serão os efeitos? Os mesmos. Porque a letra da música não vai mudar o efeito que ela traz.
Esse livro foi escrito por religiosos não adventistas. Veja o que eles escrevem. Por que então trazer para dentro da igreja esse estilo de música pervertida em sua origem por Satanás para destruir a humanidade? A atitude de combatê-la não pode ser classificada de extremismo, quando se sabe do seu profundo comprometimento com o demonismo. Veja, quando se sabe. No entanto, a pretensão de muitos hoje, sob o disfarce da carência de uma melhor evangelização, é desprezar a música essencialmente divina. A realidade cotidiana prova com fatos que o rock não se presta para o louvor a Deus, e nos Estados Unidos da América é considerado por muitos profissionais de saúde como um problema de saúde pública, o rock and roll, pelos efeitos que tem na saúde do ser humano. A palavra de Deus diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Ontem eu perguntei para vocês, nós lemos um texto que dizia assim: a obrigação da igreja é se posicionar em relação a isso. E eu perguntei, a igreja adventista do sétimo dia se posicionou? Sim. E qual é a posição oficial da igreja? Manual da Igreja, edição 2015, a última que foi lançada, página 97 e 154. Música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas serão evitadas. Essa é a posição oficial da Igreja Adventista do sétimo dia para o mundo inteiro. E como eu disse ontem, o rock and roll não trouxe apenas uma música, mas toda uma cultura de rebeldia contra o sistema e contra a autoridade, de forma que muitos hoje estão se rebelando contra o próprio manual da igreja. E ai daqueles que se opuserem. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande do mundo como exigia de Israel antigamente. As advertências feitas aos hebreus contra o identificarem-se com os gentios não eram mais diretas ou explícitas do que as que vedam aos cristãos adaptar-se aos costumes mundanos. Lembre-se de uma coisa: Deus tem os seus próprios métodos. E são estes que precisamos usar. A associação com as coisas do mundo no setor musical é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. É assim que Satanás tem ganho o controle de almas. Precisa ser abominada e rejeitada a música que traz à memória do recém-nascido a sua velha vida de pecado. Irmãos, um dia eu estava conversando com uma moça. Ela me autorizou a contar o seu testemunho, mas não seu nome, porque ela é muito, muito, muito conhecida. Provavelmente a maioria aqui conhece. E ela me disse assim: Leandro, eu não vou mais para a igreja. Ela tinha se batizado há pouco tempo. Eu falei, mas, peraí, por que você não vai para a igreja? Leandro, não dá, eu não consigo mais ir para a igreja. Eu falei, irmã, eu compreendo que a igreja tem falhas, porque quem é que está na igreja? Quem frequenta a igreja? Eu. Então, se eu estou na igreja, eu sou falho, a igreja tem falhas. Em essência, a falha não está na igreja, está em mim, porque a igreja tem suas doutrinas, fundamentadas na palavra de Deus. A igreja é perfeita, suas doutrinas são perfeitas, são bíblicas. Onde está o problema da igreja? Em mim. Então eu entendo o que você está falando. Realmente, a gente vê algumas coisas e tal. Mas vá à igreja, é a casa de Deus. Pelo menos retém o que for bom para você. E ela disse, não dá. E eu tentei, até que ela me mandou essa mensagem. Quando ela me mandou essa mensagem, eu não tive mais resposta. Veja o que ela me falou. Leandro, ir à igreja e escutar aquela música é o mesmo que um alcoólatra ter que assistir pessoas tomando cerveja em um bar. Me remete a lembranças que eu não deveria ter. Me faz ter sonhos que eu não gostaria de ter. Me lembra da época em que eu vivia apenas no mundo. É muito difícil para mim. Minhas feridas ainda estão abertas. Não convém cutucá-la. Irmão, o que você responderia para essa moça? Sabe qual foi a minha resposta? Nenhuma.
Ela disse: Leandro, estas coisas eu abandonei quando eu saí do mundo. E vir à igreja e ter estas coisas na igreja onde eu frequento, é como você obrigar um ex-alcoólatra a se sentar numa cadeira e ver as pessoas bebendo na frente dele. Eu começo a lembrar das coisas que eu vivi no mundo. Eu começo a desejar as coisas que eu tinha no mundo. Eu não quero, eu abandonei, eu não preciso disso aqui. O que você responderia? Irmãos, com muita dor no coração, eu digo a vocês, essa moça foi embora. Ela saiu da igreja. Ela não suportou e saiu da igreja. Como é que Deus vai julgar o caso dela? Não sei, é Deus que vai julgar. Glórias a Deus por isso, porque Ele é justo. Teve algum conhecimento? Teve. Como é que Deus vai fazer? Não sei. Espero que volte. Continuamos tentando trazê-la até o momento em que ela disse: quer manter a amizade? Não toque mais no nome da igreja adventista. Eu não quero nada com essa igreja. Sinto muito por ela, porque essa igreja é de Deus. Espero que um dia ela entenda e volte. Mas o que eu quero que a gente entenda é o seguinte, irmãos. Muitas pessoas dizem o seguinte: não olhe para as pessoas, olhe para Cristo. Posso dizer uma coisa? Alguém está vendo Cristo aqui? Alguém está vendo Cristo por aí? Irmãos, esta frase serve para aquelas pessoas que já têm maturidade na fé, que já estão há muito tempo nessa caminhada. Mas uma pessoa recém-batizada, recém-conversa, ela não tem maturidade suficiente, ela não enxerga Cristo. Ela tem que enxergar Cristo aonde? Em nós. É em nós que essas pessoas vão ver Cristo. Até que elas possam por si mesmas ver Cristo e tenham maturidade para isso, elas têm que ver em nós. Então eu não posso continuar com essa história de não olha para mim, olha para Cristo. Uma amiga minha certa vez disse o seguinte: aquele que é invisível só pode ser visto por meio dos seus representantes. E quando eu falo que eu sou um cristão, as pessoas entendem que Cristo é como eu. E é por isso que vemos no meio religioso aí pelo mundo, vários Cristos, que é do gosto de cada um. Não, Cristo não se importa com isso não. Como é que você sabe que Ele não se importa? Não, porque eu não me importo, o outro ali que é cristão não se importa, então Cristo naturalmente não se importa. Nós somos o Cristo que essas pessoas vão ver, porque tomamos nos nossos lábios o nome dEle. E cristão é aquele que vive como Cristo. Precisamos atentar. Eu oro por essa moça para que um dia ela volte. Os mensageiros de Deus não devem seguir em seus esforços para atrair o povo os métodos do mundo. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, tornem grande a distinção entre os cristãos e o mundo. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei envergonhado. Porque por muito tempo eu entendi assim: se eu quero alcançar estas pessoas, eu tenho que agir como elas, para quebrar os preconceitos, e a gente se aproxima e tal. Não vejo problema nisso, desde que os princípios divinos não sejam quebrados. E muitas vezes abrimos mão dos princípios divinos para alcançar as pessoas, queremos alcançar as pessoas sendo como elas, e Deus diz: não, filho, o método é o meu. Qual é o seu método, Senhor? Se você quer influenciar as pessoas de uma forma verdadeira e salvadora, você tem que ser diferente delas. Porque essa amiga minha, ela veio para a igreja esperando algo diferente do que ela tinha lá. Porque se for isso, ela não precisa estar aqui. Ela já tinha lá fora. Muitas vezes o meu problema, irmãos, é que eu quero encher a igreja de pessoas. Então eu abro mão de qualquer coisa para trazer pessoas. E não é isso que Deus quer. A Bíblia relata um momento em que 3.000 ou mais de 3.000 foram batizados num sermão. Num sermão. Só que a Bíblia fala o seguinte: que era Deus que ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então quem é que traz? Quem converte? É Deus. Qual é o nosso papel? Trabalhar nos métodos dEle. E onde estão os métodos dEle? Na Bíblia e no Espírito e Profecia. Esses são os métodos. E um deles é este: seja absolutamente diferente dos outros. Sendo diferente, as pessoas vão olhar para você e para mim, vão perceber a diferença e vão reconhecer que há um Deus que transforma. Porque se eu for igual, vou pregar para o meu amigo de um Deus que transforma, e ele vai dizer para mim: você conhece um Deus que transforma? Transformou em você? Você é igual a mim,
fazemos as mesmas coisas. Que Deus que transforma esse? Então precisamos ser diferentes. E só tem um jeito. Cristo diz, sem mim, nada podeis fazer. A irmã White tem um texto que é impressionante. Ela diz assim, que se nós passarmos tempo, estudo da Bíblia, oração, submissão, seguirmos as indicações de Deus, haverá essa diferença, porque não tem como ser de outra forma. Porque quem vive com Cristo acaba se tornando como Ele, porque pela contemplação somos transformados, imperceptivelmente. E um dia uma pessoa me disse, Leandro, mas eu me converti ouvindo um rock cristão. Eu era do mundo, ouvi um rock cristão, a letra me chamou a atenção, eu fui para a Bíblia e hoje eu sou um adventista. Eu pergunto uma coisa. Deus pode usar um rock gospel para alcançar uma pessoa? Sim ou não? Pode. Deus pode fazer o que Ele? Qualquer coisa que Ele quiser. Nós podemos? Não. Temos que trabalhar no trilho que Ele estabeleceu. Deus pode tomar uma maldição e transformar em uma bênção para alcançar uma pessoa que não tem luz. Querem 2 exemplos? O povo de Israel foi abençoado com água depois de Moisés ter ferido a rocha. Foi a vontade de Deus que ele ferisse a rocha? E como é que o povo foi abençoado então? Segundo exemplo, Balaão subiu o monte e lá de cima ele abençoou o povo, sim ou não? Abençoou o povo. Foi a vontade de Deus que ele fosse lá? Foi? Não. Ele estava a serviço de quem? Dos inimigos do povo de Deus. E como é que o povo de Deus foi abençoado? Então entenda que Deus pode tomar uma maldição, transformar em bênção para atingir uma pessoa que não tem luz, que não tem conhecimento. Mas a pessoa que produzir a maldição, se é uma pessoa que tem conhecimento, vai sofrer as consequências. Moisés sofreu a dele. Deixou de entrar em Canaã por causa desse ato. Sabemos o desfecho da história, que foi uma bênção para ele. Mas ele deixou de entrar, ele deixou de realizar o seu sonho pelo qual ele passou tantos anos lutando e aguentando aquele povo. Sofreu as consequências. E Balaão sofreu? Muito mais. Então lembre-se disso. Deus usa o que Ele quiser para alcançar uma pessoa, mas nós não. Nós usamos o que Ele quer que usemos. Eu quero encerrar com esse texto de uma moça que escreveu no Facebook de uma pessoa. Veja. Oi, não conheço você, mas tenho que dizer algo. Preste atenção. Eu não sou adventista. Eu fui evangélica, então também não é mais evangélica, durante 11 anos. Mas conheci de uma maneira especial o Espírito de Profecia. E vou te falar, tudo que você posta eu concordo. Já comprovei muitas coisas que li de Ellen White, coloquei em prática em minha vida, em minha casa. E houve uma mudança para o bem. Só queria que tu soubesse que teu trabalho ajuda muito. Esse rapaz postava textos da Bíblia, do Espírito de Profecia. E ela conclui o comentário dela assim: eu vejo muita igreja adventista se desviando. Lembre-se, igreja, nós. Querendo ser como os outros, querendo ser evangélicos. E isso é um erro, porque acredito que vocês, em ser diferentes, já é o melhor. E Deus nos chamou para isso. Irmãos, no meio religioso em geral, há uma espécie de louvor e adoração que diverte, entretém, agrada, mas não alimenta. E muitas dessas pessoas estão saindo dessas igrejas cansadas e famintas e procurando alimento. Eu pergunto, onde elas têm que encontrar? Quem deve ser a alternativa para elas? Nós. E se formos iguais aos outros, incluindo a nossa música, pode ser que essas pessoas, como a minha amiga, passem ali, entrem, saiam e não voltem nunca mais. Deus pode alcançá-las depois, se houver a sinceridade, com certeza. Mas nós, o que estamos fazendo com a missão que Deus nos confiou? Essa exortação bíblica, cantai louvores com inteligência. E que o Senhor nos ajude nesse trabalho, porque não é fácil. Você pode pensar o seguinte:
Leandro, a esposa, e mais um amigo gravaram um CD. Leandro, como diretor de música, deve, assim, sabe escolher exatamente. Não, irmãos, não é bem assim. Só Deus é perfeito. Em algum momento eu posso, sim, ter usado ou estar usando uma música que não é adequada a Deus. O que eu quero que entendamos é o seguinte: nós precisamos progredir. O que eu quero fazer o meu melhor para Deus. E dentro do conhecimento que eu tenho até aqui, eu estou procurando fazer o melhor para aplicar esse conhecimento. Em algum momento, com certeza, eu vou errar. Mas eu vou seguir fazendo o melhor que eu puder para Deus. Essa é a minha proposta. Precisamos estudar mais esse assunto, para que possamos fazer o melhor para o Senhor. E aquilo que errarmos, na nossa sinceridade verdadeira, de pessoas que estão buscando o conhecimento, Deus aceita. O que Deus não pode aceitar, irmãos, é um povo tão esclarecido como nós, fazendo muitas vezes o contrário do que Ele mandou. Aí entramos na oferta de Caim. Que o Senhor nos ajude nesse trabalho. Eu vou pedir permissão aos irmãos para, nesse momento, podemos orar? Podemos? Podemos orar? Como o tempo está um pouco avançado, a minha esposa vai deixar para cantar amanhã e nós vamos encerrar com uma oração, ok? Busquem mais sobre esse assunto. Peguem meu e-mail depois, WhatsApp, Facebook, o que vocês quiserem. Podemos conversar mais, podemos aprender uns com os outros. Certamente há pessoas aqui que têm pontos de vista diferentes, que eu tenho interesse em ouvi-los. E a gente nesse diálogo vai crescendo, até um dia que nós seremos plenamente unânimes. Quando Jesus voltar, teremos um só pensamento. E esse dia está chegando. Vamos nos preparar para isso. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos por esse dia, pela tua proteção, porque o Senhor nos trouxe na tua casa. Obrigado, Senhor, pelas instruções que o Senhor concede à tua igreja por meio da tua palavra, por meio da tua serva. Obrigado, Senhor, pela luz que temos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por meio desta igreja. Obrigado, Senhor, quantas pessoas salvas pelo sangue de Cristo. Obrigado porque nós somos uma dessas pessoas. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado pelo sangue de Jesus. Obrigado pelo trabalho da pessoa do Espírito Santo, pelos santos anjos. Senhor, o Senhor providenciou tudo que precisamos para sermos salvos. Queremos te pedir perdão se em algum momento falhamos contigo. Queremos te pedir que o Senhor nos conceda neste momento uma página em branco. Que possamos, Senhor, buscar mais o conhecimento de Ti, passar mais tempo contigo, para que possamos oferecer o nosso melhor dentro daquilo que o Senhor nos instruiu que oferecêssemos. Quero te pedir que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe o pastor Freud, a sua liderança, que teu Santo Espírito continue usando-os, protegendo-os da cilada de Satanás, para que eles continuem fazendo este trabalho de conduzir este rebanho até a Canaã celestial. E, Senhor, não deixe nenhuma ovelha aqui ficar pelo caminho. Que ninguém desista. Que naquela manhã gloriosa da volta de Cristo Jesus, todos os membros desta igreja estejam presentes. Se porventura, Senhor, há alguém aqui que não faz parte desta igreja, que está nos acompanhando, eu te peço que o teu Santo Espírito vá com esta pessoa. Não estou te pedindo, Senhor, que ela venha para a igreja adventista. Eu estou te pedindo que teu Santo Espírito encaminhe esta pessoa à Bíblia. Encaminhe esta pessoa a Cristo. E eu sei que ela estará em boas mãos. Leva-nos em paz para casa. Proteja-nos, dá-nos uma boa noite de descanso. Traga-nos de volta amanhã, nos auxiliando também em nossas atividades durante o dia. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.